neste mês de maio estaríamos a juntar novamente em Mateus, como tantas vezes fizemos desde 1990, um conjunto de poetas para traduzirem em conjunto o trabalho de dois outros poetas convidados, também eles presentes. Não sendo possível no imediato, pelas razões que todos conhecemos, convocar presencialmente a presença desses poetas, declaramos maio o mês da poesia. E hoje temos connosco o poeta Nuno Judice para nos dar, de alguma maneira, o mote daquilo que vamos desvendar daqui até ao final do mês. Eu começaria por perguntar ao Nuno Judice, por cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas a este programa e pedir-lhe para começar por partilhar um pouco connosco a sua história pessoal de relação com estes seminários de tradução em Mateus. Bom, estes seminários começaram com a presença de alguns poetas portugueses nos seminários que nos anos 80 tinham lugar na Abadia de Royaumont, e houve um seminário com poetas portugueses, estava eu, Pedro Taman, o Fernando Guimarães, e aí depois falando com o organizador, que era o Rémy Urcade, pôs-se a hipótese de associar outras instituições àquele tipo de trabalho e de trazer para Portugal também esses seminários. O Pedro Taman, enfim, pensou em vários sítios e falámos disso e acabámos por, enfim, encontrar em Mateus o lugar ideal, primeiro porque juntar pessoas que vêm do estrangeiro, enfim, se fosse um lugar ao pé de Lisboa, também apareceram essas hipóteses, ou em Lisboa, mas claro que a tentação era o poeta, acabado o seminário, fugir do espaço onde estava alojado para ir passear pela cidade e descobrir coisas. Portanto, Mateus era suficientemente isolado para fazer com que as pessoas ficassem lá, tanto os poetas participantes, os portugueses, como os convidados, e terem, enfim, alguns dias de convívio e de conhecimento e depois também, sobretudo, de trabalho. E, enfim, houve uma primeira reunião em que esteve o Rémy Urcade e mais 2 ou 3 poetas franceses que faziam parte daquele grupo, para ver como é que poderíamos organizar o início desses seminários, e foi assim que tudo começou. Portanto, a partir, agora a data exata não sei, mas fim dos anos 80, anos 90, com 2 seminários por ano, e ao longo de toda essa década de 90 e depois alguns anos ainda, se não estou em erro, 2000, fizemos muitos seminários e traduzimos muitos poetas. O seminário chama-se Seminário Internacional de Tradução Coletiva de Poesia Viva, o que é um nome que é todo um programa. De que forma é que este coletiva e este viva, de facto, podem servir para descrever a experiência destes seminários em Mateus? Bom, coletiva, porque o trabalho é feito por vários poetas da língua de chegada, portanto portugueses, não é? E desde o início, enfim, criou-se um grupo, digamos, um núcleo que, enfim, foi encontrando, enfim, formas de relacionamento que permitiram, enfim, esse trabalho, esse trabalho continuado, não é? Porque, enfim, se as relações fossem difíceis entre as pessoas, e, enfim, as relações entre poetas nem sempre são muito pacíficas, mas tivemos, por exemplo, enfim, o Pedro Taman, claro que fazia parte desse núcleo inicial, esteve eu muitas vezes, Fiamma Pais Brandão, Ana Atterley, o Fernando Guimarães, Jorge Velhote, portanto, muitos poetas, o Egito Gonçalves, muitos poetas, enfim, de vários pontos do país, alguns que não se conheciam e começámos, enfim, a tornámos-nos amigos, não é, a partir desses seminários, e depois 2 ou 3 poetas estrangeiros que vinham de países muito diferentes.
portanto, o importante era ter a presença desses poetas vivos, não é? E para serem traduzidos, muitas vezes de línguas que nós conhecíamos, portanto aí era mais fácil, de outras vezes de línguas, enfim, completamente pouco faladas, não é? Enfim, vieram poetas da Geórgia, da Turquia, russos, sim, não tenho a certeza, mas enfim, de República Checa, não é? Portanto, muitos países também e línguas muito pouco traduzidas em Portugal, e aí era necessário sempre haver um intérprete, portanto, uma pessoa que fazia uma primeira tradução à letra e depois os poemas, enfim, eram trabalhados e eram discutidos com a presença dos poetas, enfim, punhamos perguntas quando havia alguma coisa que não conseguíamos resolver, mas em termos gerais e ao longo desses anos julgo que conseguimos sempre chegar a boas soluções e fazer sempre um trabalho que fez com que esses poemas, enfim, fossem traduzidos para português e em português funcionassem de certo modo também como poemas, não é? E daí a presença de poetas ser fundamental neste tipo de seminários. Exatamente, a presença de poetas, os poetas vivos, e temos hoje connosco um poeta muito felizmente vivo, que é Nuno Júdice, que fez o favor de partilhar connosco também, um bocadinho antes deste momento, 4 poemas de uma quarentena. E então, se me permitir a ousadia, eu vou ler o primeiro desses 4 poemas, ou seja, o primeiro de 4 poemas de uma quarentena, de Nuno Júdice, Cruzeiro. Nas salas de jantar dos grandes barcos, respira-se o fumo de charutos antes de respirar a espuma dos naufrágios. Há mesas de jogo onde se aposta a casaca para quem sonha em desembarcar e um lugar de camarote para quem prefere naufragar. Viajei num desses barcos com um binóculo, branco, para ver melhor o azul do horizonte. E nunca o usei porque não gosto do branco nem das lentes foscas, e quando espreitava só via moscas no nevoeiro que fazia lá fora. A minha cama ficava ao lado dos motores e passava a noite a ouvir, sobre o resfolgar das máquinas, o barulho do piano que vinha do salão de baile e atravessava os corredores, levantando o chaile das empregadas núbias. Eu queria ir para a Mongólia, mas não sabendo ler os mapas, fixei-me na Etiópia e, em vez de ir ter com o Gengis Khan, acabei nos braços do preste João, que, quando soube de onde vinha, me pediu o rosário prometido por uma antiga rainha. Porém, com o navio ainda em Addis Abeba, para onde os caminhões o tinham rebocado, voltei a embarcar e, de sextante na mão, guiei pelo deserto os camionistas até chegar ao Nilo, onde roubei múmias, pirâmides e um crocodilo. Foi esta a viagem que fiz, da nascente até à Foz, e desenhei tudo a giz, na minha casca de nós. Bem, muito obrigado, Nuno, por este poema. Já agora fazia-lhe uma última pergunta, se calhar daquelas retóricas que não sei se têm a resposta. Qual é o lugar dos poetas, o lugar da poesia nesta crise ou em todas as crises? Bom, é uma resposta que nos permita fugir, enfim, à crise, no fundo, porque esse poema, enfim, num tempo em que estamos fechados em casa, é uma viagem pelo imaginário e pela imaginação. Portanto, eu acho que a poesia nestes tempos é fundamental exatamente para podermos, em momentos vários do cotidiano, escapar àquilo que é tão preocupante nos dias que correm. Muito obrigado, Nuno Júdice. Nós vamos continuar ao longo do mês de maio a exercitar a ideia da poesia e a exercitar a ideia do olhar poético sobre o mundo, exatamente nos tempos tão estranhos como aquele que vivemos. Muito obrigado. Nada, obrigado.